Senador Fabiano Contarato, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, boa tarde, doutor Aras. O senhor disse aqui que o Ministério Público é constitucional, mas eu também quero dizer aqui que a oposição e o direito de petição também são constitucionais. Inconstitucional é expor a população ao risco. Em plena pandemia, nós temos 575 mil brasileiros que perderam a vida. Isso está violando o artigo 196 da Constituição Federal. Inconstitucional é atacar as instituições democráticas, como prevê o artigo 60. Diante disso, eu pergunto, com todo respeito, onde estava a Procuradoria-Geral da República quando presenciou, por exemplo, o presidente da República difundindo o tratamento precoce? Porque a difusão de tratamento precoce é crime de charlatanismo. Está previsto no artigo 283 e é crime de ação penal pública incondicionada. E o titular é Vossa Excelência. Onde estava a Procuradoria quando presenciou a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde? Nós sabemos que dentro da administração pública não pode haver gabinete paralelo, porque isso é crime de usurpação de função pública, lá do 328 do Código Penal, ação penal pública incondicionada. Onde estava também a Procuradoria quando presenciou o presidente se recusando a adquirir vacinas da Pfizer 101 vezes? Isso é prevaricação, previsto no artigo 319. Onde estava a Procuradoria quando presenciou a omissão do presidente na crise de Manaus? As pessoas morreram por asfixia. Asfixia é uma das formas qualificadas do homicídio, está expressa no artigo 121, matar alguém, parágrafo 2º, se o crime é praticado, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. A Procuradoria também, com todo respeito, deveria se manifestar quando presenciou, por exemplo, o presidente não fazendo uso de máscaras, não utilizando álcool em gel e sem fazer distanciamento social. Isso é infração de medida administrativa preventiva. E aqui eu quero fazer uma ressalva, que nesse caso das máscaras, senhor procurador, doutor Augusto Aras, eu lembro que o senhor assinou a portaria 825 de 2020, cujo artigo 6º, 2, estabelece, aspas, proibição de acesso e de permanência de qualquer pessoa que não esteja utilizando máscaras de proteção facial, fecha aspas, para ingresso nas dependências da Procuradoria-Geral da República. Vossa Excelência que assinou essa portaria. Por que essa determinação de proteção destinada aos membros e servidores do MP na portaria 825 não vale para os milhares de brasileiros, cidadãos brasileiros expostos a riscos da doença pelo presidente da República? Na visão de Vossa Excelência, a conduta de não utilizar máscaras e causar aglomeração pode configurar, em tese, o crime de epidemia do 267 ou infração de medida sanitária preventiva? Olha, me perdoe, mas 575 mil pessoas morreram. Senhor procurador, olhando nos olhos do senhor, eu perdi uma parente de 44 anos nessa pandemia também. Eu nunca vi o presidente percorrendo os hospitais, se solidarizando com as famílias. Eu nunca vi o presidente falando, olha, usem máscara, acreditem na ciência, usem álcool em gel, não vamos aglomerar. Daí a importância da atuação do Ministério Público como custos legis, como fiscal da lei, como dominus litis, como titular da ação penal pública nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. Olha, onde estava também a Procuradoria quando surgiu esses indícios de compra da AstraZeneca com negociações espúrias, que isso é, no mínimo, um estelionato, expresso no artigo 171, obter vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Onde estava também a Procuradoria quando presenciou o presidente da República usando dados falsos do Tribunal de Contas da União para minimizar a pandemia? Isso é, no mínimo, um crime de uso de documento falso, ou de documento falso do 297 e do 304. Sem falar, senhor procurador, nos crimes políticos e de responsabilidades previstos tanto no artigo 85.7 da Constituição,
como na Lei 1079 de 51. Eu queria aqui deixar claro que nós temos outro momento grave no Brasil, que é uma crise política. Quando vemos o presidente, o senhor também é egresso, assim como eu, da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da República atacando a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós presenciamos o presidente da República atacando a imprensa, seu procurador. Atacando a imprensa. Nós presenciamos o presidente também atacando o sistema eleitoral, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, no qual o senhor é procurador-geral eleitoral, nos termos da lei. Nós presenciamos o presidente participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui, e longe de mim, julgar absolutamente ninguém. O tempo irá se manifestar efetivamente e a história será implacável para todo e aquele que, de qualquer forma, tenha concorrido para o agravamento dessa pandemia, seja por ação, seja por omissão. Senador Contarato, Vossa Excelência coloca fatos que são extremamente delicados para a vida pública nacional. Fatos especialmente que dizem respeito à calamidade pública, à pandemia, ao enfrentamento desse grande inimigo invisível que é o vírus da Covid-19. A não utilização das máscaras é um ilícito. Nós sabemos que é um ilícito. Todavia, brasileiros têm negligenciado o uso da máscara. Quando nós vamos aos parques públicos, as pessoas estão andando ou correndo sem máscara, ou quando vão a restaurantes com as cautelas devidas, as pessoas bebem água, se alimentam sem máscara. O uso da máscara é realmente obrigatório, como defendi, mas é preciso ter alguma cautela na criminalização do uso da máscara. Só me permita uma parte, por gentileza. Com todo respeito, o senhor não pode comparar o comportamento de uma pessoa, de um brasileiro comum, com o presidente da República. O presidente da República ele tem responsabilidade no comportamento dele. E essa justificativa de que não há cadeia, eu não sou punitivista, mas é um crime que está previsto no artigo 268, que é uma infração de medida sanitária preventiva, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, não vai ficar preso. Mas a responsabilidade criminal, administrativa e civil se impõe. A grande verdade.